Bom, aqui o curso de especialização na Carta aos Romanos, estamos falando sobre a morte do Filho de Deus e agora nós vamos falar sobre a ressurreição do Filho de Deus, meus irmãos. Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, como diz aqui o apóstolo Pedro, mas o que acontece também? O Cristo ressuscitou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e o versículo 4. O que diz a palavra de Deus para nós? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo diz que ele recebeu. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O Cristo deveria morrer porque estava vaticinado pela palavra de Deus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus não pode ser anulada, tá bem? Às vezes eu olho para a câmera aqui em cima e às vezes eu olho para os irmãos aqui embaixo, tá bem? Duas câmeras, essa aqui do Google Meet e a outra gravação para o YouTube. Aí o apóstolo Paulo também diz, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Paulo acrescenta, morreu e o corpo dele não ficou exposto lá por 7 dias na cruz. Foi sepultado. E que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí surge às vezes, meus irmãos e irmãs, um problema da cronologia, porque nós queremos aplicar o tempo, agora no século 21, com o tempo lá no século I. Como que os judeus contavam o tempo? Contavam a partir das 6 horas da tarde, tá bem? É assim que eles contavam o tempo. Era das 6 da tarde até as 6 da tarde do outro dia. Agora, para os judeus, isso aqui é um hebraísmo, tá bem? Está dentro das escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O que é um hebraísmo? É uma expressão cultural ou idiomática do idioma, tá? Que só pertence àquele povo ali, que é o povo hebreu. Isso é um hebraísmo, tá bem? Então, para os judeus é o seguinte, começou o dia às 6 horas da tarde. Pronto, você já pode contar o dia inteiro. 1 hora equivale ao dia inteiro. Não é necessário esperar 24 horas para se contar um dia, meus irmãos. 1 hora já se conta o dia inteiro. Cristo morreu às 3 da tarde. De que dia? Sexta-feira. 3 da tarde, sexta-feira. Faltavam 3 horas para acabar a sexta-feira. Essas 3 horas, elas equivalem a um dia. Ponto. Morreu na sexta-feira. Que hora que começou o sábado? 6 da tarde. Aí veio o Shabá, o sábado dos judeus. Todinho. Vai até que hora? 6 da tarde do outro dia. Pronto. Quando foi no outro dia, deu 6 horas da tarde, cadê o Cristo? Continua na sepultura, meus irmãos. Está lá. Passou sexta-feira, o sábado inteirinho, a madrugada inteira de sábado, das 6 da tarde até o outro dia. O outro dia, por volta aproximadamente das 7 horas da manhã de domingo. 3 dias na sepultura. Não precisa ser 3 dias de 24 horas. Apenas 1 hora era suficiente. E o Cristo fica lá 3 horas de sexta, às 24 horas de sábado e aproximadamente 12 horas do domingo. 3 dias. Ao terceiro dia, aí dizem as Escrituras que Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. O Cristo ressuscitou. Esse aqui, meus irmãos, é o quarto fenômeno cristológico que vai estabelecer para nós a interpretação desta noite, tá bem? Nossa irmã Rosilane pergunta se está falhando para vocês aí, meus irmãos. Está falhando para vocês aí? Para mim aqui não tem como eu saber, a minha internet está boa, está cheia, tá bom? Está falhando também? Bastante, diz nosso irmão Wellington. Bastante. Que pena, né, meus irmãos? Tá falhando o que? O áudio? Será que é o áudio que tá falhando? Vamos ver como que a gente faz para corrigir esse negócio aqui, né, meus irmãos? A minha internet aqui, ela tá boa. Ela tá cheia. Ela tá travando bastante. Talvez seja o Meet, hein? Talvez seja o Meet. Muita gente usando o Meet. O áudio, sim, é o áudio que tá travando. Puxa vida. Deixa eu tentar de outra forma aqui, meus irmãos. Vamos lá. Mais uma vez.
Vamos tentar dessa maneira agora aqui com outro fone. Ver se esse fone aqui deve estar um pouquinho melhor. Me dê um retorno agora. Como que vocês estão ouvindo aí? Estão ouvindo bem? Me dê um retorno sobre o áudio. Como que tá? Tá ouvindo? Melhorou? Tá, então voltou. Bom, se voltou, nós vamos manter. Bem? Graças a Deus. Bom, meus irmãos, se der falha de novo, vocês me falam, tá? Então, a ressurreição do Filho de Deus, Cristo ressuscitou. Só que esse é um mistério, tá, meus irmãos? Não dá pra gente esvaziar o conceito apenas em uma aula. É um mistério. A ressurreição do Filho de Deus. Cristo não ressuscitou a si mesmo, tá bom? O Pai ressuscitou o Filho pelo seu próprio poder. Cristo não saiu das sepulturas automaticamente. Também Cristo não ficou ali na sepultura. O apóstolo Pedro disse que o Cristo foi ao mundo dos mortos pregar o evangelho aos espíritos que estavam em prisão. Aí Pedro diz, para quem? Para aqueles que durante o tempo em que Noé construía a arca, morreram no dilúvio. Foram rebeldes naquele tempo. Aí depois, o que fez Jesus? No dia da sua morte, foi ao mundo dos mortos e pregou para a turma do dilúvio. Proclamou, querigma. Aí o apóstolo Pedro cria um nó em nossa teologia. Ele diz, para que embora eles tivessem sido julgados segundo os homens na carne, vivam segundo Deus em espírito. Deu um nó em nossa teologia evangélica, tá bem? E é um nó mesmo, um nó górdio, tá, meus irmãos? Quem tentar desatar vai arrumar problema para a cabeça, porque o texto, ao mesmo tempo, ele é claro, mas ele não é tão claro assim. Depois desse quarto evento, meus irmãos, que é a ressurreição do Senhor Jesus, ressuscitou mesmo, tá bem? E ressuscitou glorificado. O apóstolo Paulo fala, semeia-se corpo animal, recolhe-se corpo espiritual. Semeia-se em ignomínia e recolhe-se em glória. Corpo corruptível, recolhe-se incorruptível. O corpo humano do Senhor Jesus foi glorificado para que ele pudesse voltar para casa. Detalhe, meus irmãos, Jesus levou para os céus aquilo que ele veio buscar na terra, tá bem? O corpo humano do Cristo não estava nos céus. O corpo de Cristo, na sua pré-encarnação, na sua pré-existência, o corpo dele chamava-se Palavra de Deus. Esse era o corpo do Senhor Jesus. Palavra de Deus, Verbo de Deus. Agora, quando o Senhor Jesus, ele foi, tá bem, para os céus, ele levou para os céus o que ele veio buscar aqui embaixo. E o que ele veio buscar aqui embaixo? Um corpo humano. Com o corpo humano que ele não tinha, meus irmãos, ele foi para casa. E quando ele foi para casa, deu para nós a chave do reino dos céus. Liberou a nossa entrada em casa. Graças a Deus. A Bíblia diz, tal qual nós trazemos a imagem do terreno, nós também traremos a imagem do celestial. Tá bom? Graças a Deus, meus irmãos. Essa aí é a mensagem do Evangelho.